Vamos Ô, lá. Caio, eu tenho 23 anos, eu tenho toque desde a adolescência e tenho muita ansiedade. Mas eu fui diagnosticado com 20 anos. Eu faço psicoterapia, não tomo remédios. Nesse meio tempo, eu me envolvi com a religiosidade. Fiquei um ano no seminário católico franciscano. Aprendi coisas boas lá e aprendi a ir deixando a religiosidade e aceitar. Mas desde que saí do tema que me acomete no toque, são os pensamentos obscenos sexuais com todas as pessoas, familiares também. Esse é o tema do toque dele. Okay? Qualquer sexo ou idade e até animais. Eu estou me recuperando, mas é muito sufocante deixar a neurose com esse tema tão ruim, Caio. Esse tema é pouco falado quando se trata do toque. Eu quero, através da fé, vencer isso. Eu tive várias experiências quando criança. Ele vai contar um pouco do passado dele. Várias experiências quando criança na sexualidade. Eu fui abusado. 4 garotos ao mesmo tempo. Eram da minha idade, certo? Quando criança. Não foi uma relação até o fim, mas me marcou profundamente. Caio, eu quero me curar desse tema. 4 pegaram ele, foi isso? Sim. 4 garotos abusaram dele, eram da idade dele, ele fala em criança, mas ele não fala a idade especificamente, né? Foi uma relação, não foi uma relação até o fim, ou seja, não, né? Não terminou. Não teve penetração final, né? Pode não ter sido, né? Pode não ter tido, mas me marcou profundamente. Cara, eu quero me curar desse tema e da neurose. Deixei aqui o meu emprego, pois passei em uma universidade federal, mas eu tenho medo que isso me atrapalhe muito. Graças a você, estou melhorando, mas eu ainda sofro. Me ajuda, Caio, me dê conselhos práticos. Uma outra informação é que hoje eu namoro uma garota, uma mulher. Ele está com 23, ok? E quero que tenha futuro esse namoro. Mas tudo isso me deixa inseguro com a minha sexualidade. Me ajuda, Caio, o que eu faço? É uma coisa consequencial, bem objetiva, não é? Você, criança, ele disse a idade que ele tinha quando os 4 meninos... Ele não fala quando ele foi a idade do abuso. Que era uma coisa importante saber. Mas eu estou aqui chutando, supondo que ele devia ter uns 7, 8 anos, Sim. Quando os outros garotos vieram, e aí brincaram com ele. Só não teve uma penetração final, mas devem tê-lo feito participar de tudo que quiseram. Eventualmente sexo oral, ou botaram um dedo no ânus dele, fizeram ele masturbar os meninos, ou praticar sexo oral em todos, aquela coisa. Se só não teve o final, que obviamente é a penetração, foi isso que deve ter acontecido. Ora, isso humilha tanto quanto marca profundamente a vida de um ser humano. Você levanta dali, meu Deus, tem 4 meninos que foram os donos da minha vida e me fizeram de garota nessa relação. É isso que um menino que não seja homossexual pensa quando tem um tipo de experiência desse tipo, fruto da intimidação. Os garotos chegaram, eram 4, a gente quer, você não diga nada, ninguém vai dizer nada a ninguém. Ele deve ter tido certeza que os garotos eram próximos demais ou tinham alguma coisa a perder, porque ele teve certeza, eventualmente, que os meninos não iriam dizer nada a ninguém e permitiu, não lutou exatamente contra isso, curvou-se a um consentimento amedrontado. E isso o prejudica até o dia de hoje, porque existe uma determinada culpa no coração dele. Culpa. Ele não usou a palavra culpa, mas eu sei que existe uma pulsão culposa no coração. Ele já falou com ele mesmo dezenas de vezes: meu Deus, e se eu tivesse resistido? E se eu tivesse pulado fora? E se eu não tivesse deixado? E se eu tivesse
esbravejado, ou se eu tivesse coberto todo mundo de soco, se eu tivesse ficado violento, se eu tivesse gritado. Ele já teve 1000 conversas com ele mesmo sobre o que ele poderia ter feito. Isso é angustioso, mas isso plantou nele uma relação culposa e abusiva em relação ao sexo. Isso foi plantado nele. É tão óbvio que é ambivalente o que ele carrega dentro dele. De um lado, tem culpa. A culpa de não ter resistido, de não ter enfrentado, de não ter gritado, de não ter, enfim, conseguido ficar livre desse abuso perpetrado. Isso é de um lado. De outro lado, tem a manifestação ambivalente, que é aquela que diz: é possível fazer coisas estranhas com pessoas da família. Ele faz questão de mencionar o pessoal da família. Eu achei interessante quando ele disse que era com todo mundo, mas também com gente da família. Porque, eventualmente, o que aconteceu com ele aconteceu com gente próxima demais. Ou família, irmãos, ou primos, ou um primo e alguns colegas, ou colegas da vizinhança imediata. Geralmente tem que ser gente, no mínimo, da vizinhança imediata para haver silêncio. Porque os caras que fazem não querem que a mãe, o pai, os irmãos fiquem sabendo. Nem os colegas, senão é vexame para todo mundo. Não é um privilégio, é vexame para todo mundo. Mas até para os que se juntaram e fizeram isso. Isso não foi há tantos anos atrás para mim e para você, Braulio. Deve ter sido há uns 13, 14 anos atrás. O garoto tem 24 hoje. 23. Não foi, para um velho como eu, foi outro dia, né? 13, foi 14 ontem. Anos. Foi ontem. Então, esse negócio está ali, pulsando, marcado. Então, de um lado é culpa. De um outro lado, gerou uma vontade de fazer nos outros. Fazer nos outros, porque fizeram nele. Por que ele não pode fazer nos outros? Aí, quando você junta a culpa com uma pulsão proativa, que é o resultado simples dele ter tido uma ação passiva, então a única coisa que ele pode fazer agora para mexer a história é ter essa vontade ativa de tocar e de possuir os outros. Como os outros fizeram com ele, ele agora transfere. E a culpa é a grande pulsão transferente. A gente fica pensando que a culpa é inibidora. Na maioria das vezes, a culpa é promotora. É uma propulsão, é uma pulsão. E aí você tem uma pulsão culposa e você tem a necessidade psicológica de pensar em si mesmo de maneira ativa e não passiva. Aí a culpa garante o processo pulsional da repetição. E, de um outro lado, essa vontade de reescrever a história de uma maneira proativa, positiva, combinada com a culpa, é o que faz com que a mente dele fique com esse transtorno obsessivo compulsivo de natureza sexual imaginativa. Porque é tudo imaginativo. Ele não reportou nenhuma história de que ele vai e ele faz. Ele só fica na subjetividade do transtorno obsessivo compulsivo, culposo, sexual. Ele chamou de neurose por causa da culpa. E você, meu filho, pode ficar livre disso hoje. Se você crer. Se você crer. Parece uma loucura, um psicólogo me ouvindo aqui diz: ô Caio, para com isso.
Não, eu sei o que eu estou te falando, e o que eu estou te falando é o que eu tenho visto acontecer com centenas e milhares. Nem todo mundo é igual, mas é possível que você possa ficar livre disso hoje, se você entender o que eu estou dizendo. Aí tem uma pulsão culposa o tempo todo impulsionando. Essa é a obsessão. E tem o elemento frágil que quer se transformar em força, que quer transformar o fato de ter sido dominado por uma ação dominadora, sexualmente falando. E aí eu disse, você pode começar a ficar livre disso hoje, você pode até ficar livre disso hoje. Depende de você. Depende de você crer que, seja o que tenha sido aquilo ali, está perdoado, meu filho. Você está perdoado de não ter reagido. Os garotos estão perdoados de terem abusado de você, perdoe-os. Enquanto você não perdoá-los, eles vão ficar vivos, repetindo isso na sua mente. Faz isso parar com as suas recorrências neuróticas, é o perdão. Você perdoa os abusadores. É um passo fundamental. E perdoar não é sentir emoção. Não, eu tenho dito isso aqui milhares de vezes. O que é perdão, o Braulio pode procurar aí depois para te mostrar o que é perdão. Perdão é uma atitude. Perdão é uma decisão. Assim como Deus em Cristo me perdoou e eu recebo esse perdão pela fé, não é pela emoção, não é pela sensação, é pela fé, assim também perdoai vós. Eu perdoo sem emoção, sem sensação, como uma decisão. Os garotos que fizeram isso comigo. Segunda coisa é crer que a sua inatividade, a sua passividade, que acusa muito você até hoje, também está perdoada. Você era só um garoto, eles eram 4, você teve medo, você é tímido, teve medo do escândalo, teve medo até de gritar e os outros ficarem sabendo a razão do seu grito, porque tanto quanto você não queria sofrer aquilo, você não queria que ninguém soubesse que aquilo estava sendo proposto ou perpetrado. Então se perdoe e entenda que você está livre disso. Deus nunca computou isso como culpa. Só você que computou. Rasgue essa dívida que não existe. Perdoe os meninos e se perdoe. Porque Deus em Cristo te perdoou, não tem o que tratar. Esse é um assunto que morreu. Você está perdoado. Do que quer que você se acuse, em nome de Jesus, eu digo, é apenas uma acusação que vai de você para você mesmo. É uma produção sua. E se perdoe, porque você não tem do que estar culpado. Você está absolutamente perdoado. Em nome de Jesus, eu te declaro, perdoados são todos os teus pecados. Você está livre. Em nome de Jesus, você está livre. Não pense mais em culpa, você está livre, esse assunto está rasgado na cruz. Todo escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças, ele removeu inteiramente e encravou na cruz. E eu e você estamos perdoados de tudo. Perdoe os meninos, se perdoe e não brigue mais contra qualquer aparição sexual.
você pegando a sua irmã, você pegando seu irmão. Não dialogue, não se preocupe mais, isso aí é vício. Só vício mental, é lixo. É recorrência do lixo. Quanto menos você lutar contra isso, mais isso vai perder força em você. Porque isso precisa de briga, isso precisa de reação, isso precisa de culpa, isso precisa de trocação, isso precisa de soco, isso precisa de chute, isso precisa de enfrentamento, isso precisa não ser esquecido, isso precisa ser lembrado. Aí você vai dizer, essa aqui eu comeria também, e aquela ali eu comeria também. Deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Para olhar para a mulher bonita e dizer essa aqui eu comeria também, você não precisa de toque nenhum. Isso eu te garanto. Não precisa de toque nenhum. A maioria dos homens, até amadurecerem e começarem a ver as mulheres de outros modos também, assim na tua idade e antes da tua idade, para tudo que a mulher que o cara olha e não precisa nem ter toque, ele diz, essa aí eu comeria também. Eu não vou nem perguntar para o Braulio, é ou não é, Braulio? Mas você pensa que não é? É, mas você, um garoto com 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 anos, cara. Precisa toque para isso. Meu Deus, é toque para o mundo inteiro. Isso, faz parte. O mundo inteiro está sofrendo desse toque. Olha para o lado, essa eu comeria também. Essa aqui eu comeria também. Nossa, minha mano. prima gostosinha eu pegaria também. Titia tem umas pernas muito lindas. Meu Deus, para com isso. Deixa acontecer que isso vai passando. Isso aí é o seguinte, o que acontece com normalidade na cabeça da maioria dos meninos, por causa do teu trauma sexual, você emprestou um elemento culposo enorme a isso, e aí você, ou alguém diagnosticou você com toque, se você mesmo não se diagnosticou. E aí você começa a dizer, que eu tenho toque, esse outro toque. Meu filho, esse toque está espalhado na sua irmandade de 24 anos e de 24 anos para baixo, espalhada na terra inteira. Isso. Só que o cara não chama de toque, porque não associa isso a um trauma. Como você associa isso a um trauma e você tem a culpa do trauma, isso foi apelidado de toque. E aí, apelidado de toque virou uma compulsão, um transtorno de ter que ver, eu sou doente, então eu vou, eu desejo aquela ali também, eu desejo aquela ali também, eu desejo aquela ali também. E um diagnóstico dessa natureza faz você piorar até do processo. Mas como você está perdoado, e eu te garanto, e você está livre disso tudo, e eu te garanto, isso foi só um acontecimento bobo da infância, eu te garanto, pelo amor de Deus. Se eu fosse ficar doente por coisas desse tipo, da minha infância e da minha puberdade, eu estava internado num hospício, você entendeu? É que, graças a Deus, eu nunca dei a mínima mesmo, foi tudo natural. Tudo fazia parte de estar vivo como garoto, garoto malandro, garoto sacana, garoto esperto, garoto muito, demasiadamente esperto, puberdade muito intensa, meu Deus, é natural, a gente pega tudo e pega mais, só não pega mais porque não tem. Quando eu era garoto. Hoje em dia, não. O pessoal joga videogame, então não tem muita sexualidade. E é outro tipo de infância. Mas a gente brincava, era disso mesmo. Era de ver quem tirava a calcinha de todas as meninas do pedaço. E desde criança. E dizendo, não, eu conheço, a fulana, já brinquei de botar o dedinho lá, assim. Já cheirei, já fiz tudo. Era brincadeira era onda, era brincadeira de menino da minha idade, desde 7 anos. Eu comecei mais cedo, mas era sobre mim. Mas de mim para frente, de 7 anos,
Eu queria cheirar todo mundo, eu virei um cãozinho, eu queria cheirar. Ai, era um malandro safado. Quando eu cheguei na adolescência, meu Deus, eu já era um velho de entrações onde ninguém entra, e não tinha nenhuma culpa. Para mim era currículo, não era culpa. Mas para um garoto para quem isso é culpa, e no seu caso, por causa do assédio consentido, ligado à culpa, isso se transforma num transtorno. E num transtorno da natureza que eu descrevi. Que o perdão quebra esse karma traumático. O perdão quebra todos os nossos karmas traumáticos. Quebra. Acaba. Aí, perdoado, o transtorno não tem onde se agarrar. Perdoado de tudo. Você tem que assistir o meu recorte umas 3, 4 vezes para entender tudo que eu estou falando. Perdoado de tudo e perdoando todos e limpando a área, como eu falei, querido, isso vira nada. O que vai restar é o vício. E não dê importância. Toda vez que disser, olha ali aquela bunda, você diz, é linda mesmo. Que coisa linda. Tu criaste, ó Deus. Transforme bunda em motivos de gratidão. Peitos, desenhos femininos, oh, que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, a menina que vem e que passa, criada por ti, meu Senhor, aleluia. Quando o cara começa vai embora, vai embora. Começa a ir embora. E eu não estou inventando isso. Eu sou um cara com experiência nessa história, acompanhando a vida de centenas e milhares de pessoas por anos e anos. Tem gente que toda vez que me vê me agradece e diz, meu Deus, como foi libertador. E é isso que vai acontecer com você. É isso. Tem aí, Braulio, alguma coisa sobre o que o perdão faz? Não, eu mandei aqui o que é perdão, né? Foi a frase que você disse. O que é perdão, portal caifab.net, 713 ocorrências, está aqui o que eu digitei, o que é perdão. Caixa alta ou baixa não tem problema, tanto faz, ele entende do mesmo jeito. Aí tem aqui as primeiras ocorrências para você. A graça como bumerangue, o que vai e vem, portanto, na vida é o perdão dos pecados. Você crê que perdão dado é crédito a ser cobrado? O perdão como descriação é um texto muito importante. E no canal Caio Fábio no YouTube também tem, né? Aqui, eu digitei também o mesmo. Me deixa por outros. Aqui, ó, que é perdão de novo. Hoje, né? Aqui, ó. Perdão é decisão, eu disse isso a ele. A atitude de perdoar ou pedir perdão precisa de um ato de encontro necessariamente? Eu sei que isso era uma pergunta lá. Ponto final. Precisa, não. Perdoar não é a solução relacional, é solução existencial para mim, para que eu seja livre. A lei do retorno e o arrependimento, o perdão de Deus e o perdão da sociedade. Tudo isso aí, meu filho, vá lá que é para você pesquisar e a gente chegou aqui ao fim.